Ano de 2024 começando, e uma das perguntas que certamente você se fez é: quais serão as ações que vão bombar nesse ano de 24? Em quais eu devo investir? Se você se fez essa pergunta, é para você esse vídeo. Eu fiz uma análise completinha aqui de quais são as melhores ações, as mais indicadas para esse ano de 2024, e eu vou fazer essa análise junto com você agora. Bom, pessoal, o ano de 2024 possivelmente vai ser um ano muito bom para as ações, muito bom para a renda variável de uma forma geral. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num ciclo de queda da taxa Selic. Historicamente, quando os juros caem, a renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, enfim, tudo que é renda variável, tende a performar melhor. Claro, e eu estou falando aqui numa perspectiva histórica, né? Existem muitas coisas para acontecer esse ano, nós temos guerras ainda acontecendo, nós temos eleições nos Estados Unidos, então existem alguns aspectos, algumas coisas que nós não controlamos. Estou falando que se tudo der certo, se tudo vier conforme esperado, possivelmente vai ser um ano bom para as ações, bom para os fundos imobiliários. Mas aí você se pergunta, quais ações, quais fundos imobiliários? Bom, é isso que eu queria mostrar aqui para você. Eu não posso indicar aqui para você, aliás, eu prefiro não fazer indicações assim explícitas, porque ao invés de te dar o peixe, eu, Fábio, prefiro te ensinar a pescar. Mas por outro lado, existem aí casas de análise, bancos fazendo recomendações. E eu fiz um recorte disso na internet e eu queria apresentar aqui para você. Eu vou deixar inclusive o link dessas matérias nas quais eu me baseei aqui no comentário, você pode dar uma lida para, enfim, entrar em um pouco mais de detalhes por lá. Então, dado que esse assunto é muito importante, e eu acho que você tem interesse nesse assunto, eu acho que já vale aquele seu like logo aqui no início do vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber esse e outros vídeos que nós lançamos por aqui, tá bem? Então, vamos lá. Antes de entrar nas ações propriamente ditas, eu quero mostrar para você no que eu me baseei, quais são os indicadores. Claro, as indicações vêm lá da BTG Pactual, ela que fez as indicações. Mas, por outro lado, como que nós vamos analisar aqui, qual o recorte que eu fiz na data da gravação desse vídeo? Bom, os indicadores que nós vamos verificar são 5, tá bem? É o PL, né, que é o preço-lucro, é quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros de uma determinada companhia. É aquele típico indicador, né, quanto maior, pior. Então, supostamente, se tudo der certo, se tudo estiver ok com a companhia, quanto mais baixo o PL, mais descontado ela está. Então, nós preferimos, naturalmente, as empresas com um PL mais baixo, o que não quer dizer que a gente exclui o PL mais alto, porque existem aí alguns fatores, algumas questões que precisam ser analisadas mais detalhadamente. Mas, via de regra, só deixando aqui uma regra de bolso para vocês, quanto menor o PL, melhor. O outro ponto que eu vou trazer aqui é o dividend yield das ações, né? Ou seja, quanto do lucro daquelas empresas elas distribuem para os acionistas na forma, né, de proventos, de rendimentos distribuídos aos acionistas. É muito legal, a maioria das pessoas gosta de receber dividendos, né, periodicamente, então esse é um indicador bastante importante. O outro indicador, já ligado ao endividamento da empresa, é o dívida líquida sobre EBITDA. O que é o EBITDA, né? Ou EBITDA, como alguns falam? É o lucro operacional, resumidamente, lucro operacional. Então, quanto que aquela empresa tem de dívida em relação ao lucro operacional que ela gera? É um indicador importante, um indicador de endividamento da companhia. E eu também trago aqui a margem líquida, já é um indicador com um outro viés de eficiência. Quanto de margem que ela tem nas vendas dela. E por fim, eu trago um indicador aqui do crescimento dela, mais especificamente o crescimento de receita, né? O CAGR, ele pode ser aplicado para diversas análises, diversas visões. Eu estou trazendo aqui o indicador de crescimento dela, da receita, dos últimos 5 anos, para nós vermos o quão aquela empresa tem ido bem, né? Quanto que ela tem crescido a sua receita ao longo dos anos. E entrando agora nas empresas propriamente ditas, a primeira delas é a WEG. A WEG, ticker, né, de negociação na bolsa WEG, WEGE3. É uma empresa aí muito conhecida, né, do investidor brasileiro, uma baita empresa, foi a primeira empresa que eu investi aqui no Brasil, tá?
ela trabalha com essa parte de equipamentos elétricos, motores, ela tem também uma linha de receitas na área de energia, trabalha inclusive com tintas. Então, assim, apesar de ser um percentual bem menor, né, mas é uma baita empresa, muito diversificada, atua em vários mercados, não só aqui no Brasil, e ela é uma das indicações que nós temos para esse ano de 2024, tá? Na data de gravação desse vídeo, o PL dela estava em 28,15, né? É um PL um pouco mais elevado, dado que a VEG tem um crescimento alto e é esperado um crescimento alto, ela tem crescido muito nos últimos anos. Então, esse tipo de empresa de alto crescimento normalmente pratica, né, tem PLs mais elevados, como é o caso aqui da VEG. Ela distribui aí, né, com dividendos anuais aí 1,84%, esse é o último dividendo dela. Uma dívida baixa, veja, em relação ao lucro operacional dela, menos de uma vez. Então, é como se fosse, tá, resumidamente aqui, meio ano de lucro operacional dela pagaria toda a dívida que ela tem, tá? Esse 0,48, né, arredondando aqui para meio, 0,5, quer dizer aproximadamente isso que eu disse aqui. Claro, eu tô resumindo um pouco, a gente precisaria entrar um pouco mais em detalhes, mas resumidamente é essa leitura macro que a gente pode fazer aqui dessa dívida líquida pelo EBITDA. A margem líquida dela é uma boa margem, 15,70%. A gente normalmente procura empresas assim, acima de 10% de margem líquida. E o crescimento aí nos últimos 5 anos da receita dela na casa de 25%. Então essa é a primeira das ações que a gente está trazendo aqui. A segunda ação que nós trazemos aqui para vocês é a Sabesp, né? A Sabesp é uma empresa de saneamento do estado de São Paulo, ela que faz toda a parte ali de provimento de água, esgoto, enfim, para a população do estado de São Paulo como um todo, e ela está passando, nesse momento, ela está em estágio avançado de privatização. Claro que no Brasil essa questão de privatização de estatais é um pouco complicada, porque partidos, né, contrários, normalmente partidos de esquerda, sempre tentam aí barrar esse tipo de processo, judicializar, então a gente não sabe ainda se vai ter sucesso esse processo de privatização da Sabesp. Porém, ele já avançou bastante nesse ano de 2023 e se tudo der certo, a possibilidade de privatização dessa empresa é grande. O que, para muitos investidores, é algo interessante porque tira, enfim, o estado da empresa e torna ela mais eficiente, tem uma série de vantagens nesse processo de privatização. E esse processo que nós estamos vendo aí, para 2024, nesse processo de privatização, ele já está em partes precificado, e a gente tem aí os indicadores da Sabesp, né? Um PL atualmente de 17,56, né? Veja, não dá para comparar os business, tá bem? VEG tem uma linha de atuação, a Sabesp tem uma outra linha de atuação, então não dá para dizer que Sabesp está mais barata do que VEG, né? É importante você comparar com os pares. Quais são os pares da Sabesp na Bolsa? Sanepar, que é a empresa de saneamento do estado do Paraná, e Copasa, a empresa de saneamento do estado de Minas Gerais. Então, uma comparação justa seria com esse tipo de empresa e não com VEG, por exemplo, para falar que a Sabesp está mais barata do que VEG, olhando só para o PL, não dá para dizer isso, tá bem? Dividend yield nos últimos 12 meses, 1,67%, uma dívida ainda bastante saudável, tá? Esse número aqui, apesar de ser maior do que nós vimos no caso da VEG, 2,02%, ainda é um número bastante ok, tá? Para o endividamento de uma companhia, a dívida líquida sobre o EBIT. Nós temos também uma margem líquida aí de 12,29% e um crescimento de receita nos últimos 5 anos de 8,59%. Essa foi a Sabesp, uma das indicações que nós temos aí para 2024. A terceira empresa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a Cosan. Cosan é uma holding, né? É uma empresa aí, um conglomerado, uma empresa que representa um grupo aí muito atuante na área aí de açúcar, de energia, de biocombustível, etanol, também tem uma atuação forte na parte ali de logística, tem outras empresas, né, controladas por ela, negociadas diretamente em bolsa. Aqui nós estamos falando da Cosan, da holding propriamente dita. Então, a atuação dela é essa, parte aí de energia,
combustíveis, logística também, agronegócio. É uma empresa com um pé, né, com um foco grande no agronegócio, dado que existe plantio de cana, enfim, uma série de coisas aí, vale a pena estudar um pouco mais o business, né, das empresas controladas pela Cosan. E ela é uma das indicações, ela está com um PL, olha que interessante, de menos 73,33. O que quer dizer um PL de menos 73? O que quer dizer um PL negativo? Veja, o preço de alguma coisa, seja ação, seja o que for, o preço pode ser negativo? Alguma coisa custa menos R$ 10? Não, não custa. Então, o preço não pode ser negativo na fórmula aí do preço sobre lucro. Se o preço não pode ser negativo, o que é negativo? O lucro. Então, o que é um lucro negativo? É um prejuízo. Então, essa empresa, ela vem de um prejuízo, mas ela tem perspectivas muito boas, especialmente nesse período aí que nós falamos de queda de Selic. É uma empresa que tem um grau alto de alavancagem, que deve ser beneficiado por essa queda de juros. Então, é por isso que, ainda que o retrato de hoje não esteja muito positivo, estou falando aqui do PL, outras coisas aqui, margem, por exemplo, que também está negativa, mas a expectativa, né? A gente investe olhando para o futuro. Eu não posso investir olhando para o retrovisor. Eu tenho que investir olhando para o para-brisa. Então, a expectativa dela, segundo a análise aqui do BTG Pactual, é muito boa. Então, ela está com PL negativo, nós explicamos aqui, tem um dividendo de 2,37%, uma dívida líquida sobre EBITDA já começando a entrar, a ficar um pouquinho mais alta, mas relativamente controlada ainda, na casa de 3%, margem líquida, como nós vimos, negativa, menos 1,14%, e um crescimento de receita aí nos últimos 5 anos, aí 38%, quase 39%, tá bem? A quarta empresa que eu queria trazer para vocês aqui para o ano de 24, Vale, né? A mineradora Vale, muito famosa, né? Uma das maiores mineradoras do mundo, que atua especialmente com minério de ferro, mas também atua com outros metais. Ela está na lista de indicações aí para 2024, um PL de 6 vezes e meia, tá? Um dividend yield de 8,94%, quase 9%. Você vê que aqui já é uma empresa que paga dividendos mais robustos, tá bem? Uma dívida bastante controlada, né? Dívida líquida sobre EBITDA 0,63%, margem líquida 23,03%. Você vê a eficiência operacional da Vale, permite ela ter margens altas, né? Para a tonelada do minério, enfim, das extrações dela, do processamento também do metal, e um crescimento de receita aí nos últimos 5 anos de 15,85%. Essa é a quarta, foi a penúltima empresa indicada aqui da nossa lista para 2024. Temos ainda a quinta e última empresa, a JBS, né, o frigorífico, empresa de proteína animal, né? Nós estamos falando aqui de boi, falando de suínos, estamos falando da parte de avicultura também, né? Ela cuida, ela também atua um pouco, né, com menos força, mas na parte de couro. Então, assim, toda essa parte ligada aí à proteína animal, né? Ela é muito conhecida aí por algumas marcas de carne, né, que estão dispostas aí, né, para a população. Você pode comprar diretamente no varejo. Então, é um frigorífico, né, em suma, a JBS. Um PL alto, ela negocia aí a 43 vezes, né, o lucro, é um PL um pouco mais alto. Precisa analisar um pouco mais, né, para saber se a ação está cara mesmo ou não. Às vezes uma característica do setor. Podemos olhar os pares dela na Bolsa de Valores, dividendo na casa de 4%, uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 9,87%. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem mais caixa do que dívida. Se ela quisesse, ela poderia pagar essa dívida toda de uma vez. Mas ela não faz isso, enfim, tem questões ali tributárias, né? É importante para a companhia manter um nível de endividamento para pagar menos imposto, uma questão contábil, mas esse menos 9,87 aqui quer dizer isso. Nós temos ainda margem líquida de 0,33%, e nós temos aí um crescimento de receita nos últimos 5 anos de 18,10%. Essas foram, pessoal, as 5 ações indicadas para o ano de 2024. Aí eu pergunto para você, faz sentido essas ações? Você gosta delas? Você não gosta? Tem alguma que você torce o nariz e não investiria de jeito nenhum? Existem outras ações que você está de olho para esse ano de 2024? Escreve aqui nos comentários para mim. Escreve também aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram
Se você quer um vídeo desse com uma análise para os 5 fundos imobiliários preferidos, indicados para o ano de 2024. Às vezes você investe em fundos imobiliários e gostaria de um vídeo desse também para fundos imobiliários. Escreve aqui ou me manda lá no Instagram que eu vou fazer um vídeo também com fundos imobiliários, se vocês assim quiserem, tá bem? Então por hoje é isso. Não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever, ativar o sininho se você ainda não é inscrito e a gente vai junto, tá bem? Meu nome é Fábio Baroni e você está no Valorando.